Olá, você que já faz ou quer muito fazer os projetos BIM completos de verdade, aqui é a Keila e aqui a gente vai fazer uma rápida sessão de perguntas e respostas da BIM Class. Então vamos lá! Aqui só relembrando, durante essa semana da BIM Class, eu te ajudei a fazer o seu primeiro projeto piloto BIM. Eu não sei quando que a gente vai ter uma próxima sessão e me apresentando brevemente, apesar de que tem gente que já me conhece, aqui é a Keila Kotaira. Eu sou arquiteta urbanista, professora, mestre em gestão de projetos e ACI Gold, que é uma sigla em inglês para instrutor certificado da Autodesk, e atualmente eu estou no Rank Gold. Poucas pessoas no Brasil têm tantos certificados e é do Rank Gold inclusive, e dentre todos esses certificados que eu tenho da Autodesk, eu tenho todos os de Revit inclusive, e mais de alguns outros softwares também. Daí aqui a gente vai fazer uma rápida sessão de perguntas e respostas em que a gente coletou através de um formulário, né, era uma vez um formulário de pesquisa que a gente fez durante a semana da BIM Class e que inclusive a gente vai estar respondendo elas agora aqui nesse vídeo. Eu vou tentar pedir para o pessoal da minha equipe deixar esse vídeo disponível no ar, ao contrário dos vídeos que tinha ali o passo a passo, né, de como fazer o projeto piloto BIM completo. É que passada essa semana, a gente, não sei em que momento você vai estar assistindo esse vídeo inclusive, mas passada a semana da BIM Class eu recolho o vídeo da semana da BIM Class e deixo disponível apenas na área de membros, a área do pessoal da comunidade que participa do piloto BIM. Mas como aqui é perguntas e respostas, eu acho que é justo, inclusive, a gente tirar todas as dúvidas que apareceram no formulário e talvez, excepcionalmente, somente esse vídeo eu peça para o pessoal deixar ele no ar. Então, vamos lá. Só justificando por que eu vou estar tirando, inclusive, né, para dar exclusividade à comunidade de alunos do Piloto BIM. Então, antes de tudo, né, só para explicar o contexto, na BIM Class você faz um projeto completo feito em BIM, mesmo que você nunca tenha trabalhado na área ou jamais tenha feito um projeto completo em BIM antes. E mesmo sem dom, sorte ou superpoderes, você aprende que você pode começar a ganhar muito bem com projetos BIM, assim como todos os meus alunos do programa de treinamento Piloto BIM, onde a gente faz um projeto completo, não somente a forma, a arquitetura, não somente a estrutura, ou somente o foco em uma determinada instalação predial, em detrimento de todas as demais que na verdade também existem. Aqui a gente vê tudo completo, inclusive não somente a parte da modelagem, mas depois também as etapas subsequentes e como que a gente consegue ganhar muito bem com esses projetos BIM. Então, aqui a gente tem esse resultado, inclusive, porque todos querem o piloto BIM. Todos querem o projeto Piloto BIM e todos se comprometem de verdade. Por isso que a gente faz essa semana que tem começo, meio e fim e que justamente gera esse comprometimento nesse curto período de tempo. Então, aqui a gente pede para você se preparar, que a gente vai decolar e vamos estar respondendo essas perguntas. Então, uma das primeiras perguntas seria em relação a eu não tenho o projeto BIM, eu ainda não trabalho com Revit. Dá para fazer o piloto BIM mesmo assim? Daí a resposta é que sim. O que acontece é que algumas pessoas que provavelmente você trabalha ou estuda com essa pessoa, talvez ela já tenha um pouquinho mais de familiaridade com o software ou qualquer outra ferramenta que ela venha a trabalhar, porque provavelmente ela já treinou um pouquinho mais do que você. Então, nessa questão de às vezes você sentir que talvez ainda não seja bom o suficiente, seria na questão de que ao você se comparar com outra pessoa que já trabalhou, já testou, já errou muito mais do que você, então nesse caso provavelmente gera esse certo grau de desconforto na questão de que você ainda não tem um projeto BIM, mas que você é capaz sim de realizar ele. E seria justamente o seu comprometimento de você continuar a estar treinando, inclusive com uma comunidade que é dedicada a estar atingindo esse objetivo em comum e que você teria toda a força necessária, todo o apoio necessário para continuar e chegar até o seu objetivo. Seria na questão de que o único erro que, na verdade, você não poderia estar incorrendo em cometer, seria o erro da omissão, de você nem sequer tentar. Então esse seria um ponto bastante importante e que, inclusive, o pessoal trouxe aqui essas perguntas mais importantes para o comecinho, para a gente estar tirando essas dúvidas juntos. Então, vamos lá. Daí, na sequência, tem uma outra pergunta aqui, que seria, pelo contrário, né? Eu já faço projetos BIM, e como é que o piloto BIM pode me ajudar? Então, vamos então a essa próxima questão. Se você já faz projetos BIM, eu acho que se você participou da semana da BIM Class,
alguma coisa ainda não está 100% certa. Talvez algo de errado ainda está acontecendo nesse meio. Talvez você saiba apertar os botõezinhos, mas não necessariamente você consegue ganhar bem com esses projetos que você realiza apertando esses botõezinhos dentro de um software. Então, tem algumas coisas que vão além dos botõezinhos na tela, tem algumas coisas que vão além das ferramentas e que envolvem conceitos que você poderia estar aplicando, e por deixar de estar realizando essa parte, por estar ignorando talvez pequenos detalhes que fazem toda a diferença, por serem bastante importantes, não necessariamente você ainda está conseguindo o resultado que você precisa. Tô comentando porque, às vezes, o pessoal pega e aprende o básico, né? Somente o básico de arquitetura. E, na verdade, não necessariamente você vai construir somente com esse básico. Daí você tem todas as outras disciplinas que compõem a construção, e também a parte do planejamento, e também todas as outras dimensões que o BIM abrange. Então, talvez você já entenda alguma parte, mas não necessariamente com a amplitude necessária para compreender também o restante. Então, o piloto BIM, ele abrange não somente uma pequena peça do quebra-cabeça, mas todo o seu conjunto. E nisso, ele é bastante forte e bastante importante. Então, essa seria a principal questão de quem já trabalha um pouquinho, mas ainda falta aquela peça a mais, né, que conecta todas as partes, né, que estavam soltas por aí. E daí, vamos lá também para a próxima pergunta aqui. E se eu não puder participar das lives do Piloto BIM, eu vou poder assistir depois? Sim, a gente pede, de preferência, claro, né, que o aluno que já pagou para estar participando do programa de treinamento Piloto BIM, que ele possa estar comparecendo às aulas online ao vivo. Só que se de repente, porventura, por algum motivo, o aluno não puder participar, não tem problema, a aula vai ficar gravada na área de membros, né, a área que somente os alunos do Piloto BIM vão ter acesso depois para reassistir. Então não tem problema não. Daí tem uma outra pergunta também. Eu não sou do Brasil, vou conseguir fazer o Piloto BIM? Sim. Inclusive, não somente na questão de aulas, é claro que eu já dei aula para bastante gente de fora do Brasil, gente de Angola, né, gente ali de Malta, gente do Reino Unido, gente da Itália e assim por diante, de outros países, inclusive. Daí não tem problema você não estar no Brasil. Na questão de você precisar pagar, né, para participar do programa de treinamento, inclusive, tem uma opção do Hotmart, que é a plataforma de pagamento, né, e de área de disponibilizar ali o conteúdo para todos os alunos. O pessoal ali, eles também fazem a operação do pagamento pelo PayPal, né, que seria uma opção internacional de pagamento para participar, inclusive, do Piloto BIM. Seria, depois de você pegar e preencher seus dados, embaixo é só pegar e mudar, em vez de fazer a primeira opção que entra automático, que é o cartão de crédito, você muda para a opção de PayPal e igualmente também dá certo. Na questão de fuso horário, a gente pensa na questão do fuso horário também, para a gente estar fazendo num horário que é conveniente, mesmo para quem está no Brasil, ou mesmo para quem está a 5 horas de diferença em relação a quem está no Brasil, daí não tem problema. E de toda forma, as aulas que forem síncronas vão permanecer gravadas. E na área de membro, todas as aulas, a área que é fechada, né, para todos os alunos que estão participando, é como se fosse o AVA, né, o ambiente virtual de aprendizado do curso, ele fica disponível somente para os alunos, daí com aulas gravadas e apostilas e testes que ficam somente para os alunos. E quando a gente for fazer a aula síncrona, a aula que é online ao vivo, daí a gente faz no horário que é pré-agendado, pré-avisado, e mesmo quem está fora do Brasil consegue estar realizando também a participação. E, inclusive, não somente na questão de aulas, eu e a minha equipe, a gente faz a prestação de serviços também de projeto para pessoas, né, para empresas que são fora do Brasil. Então, o que acontece é que não tem esse problema, né, do fuso horário, porque é algo que pra gente, pelo menos da equipe aqui, Kotai, da equipe que trabalha com os projetos Piloto BIM, é uma coisa bastante comum, bastante corriqueira e bastante normal. Então, em relação a isso, você não precisa estar se preocupando. Daí a próxima pergunta: eu não trabalho com o Revit porque acho ele difícil. Vou conseguir fazer o Piloto BIM? Daí para essa pergunta eu comento que toda jornada tem que começar em algum momento, né, com o primeiro passo, e você não deveria errar somente por nem sequer ter tentado, né, você só não pode errar por omissão. Então é normal os primeiros passos serem mais difíceis, e em qualquer coisa nova que você venha estar fazendo, não somente software, na verdade qualquer outro tipo de aprendizado que você venha ter,
Tem alguns aprendizados que para você são mais fáceis, talvez por ser uma curva de aprendizado, que por algum motivo para você é mais afim e mais tranquilo de você realizar, talvez porventura por ser algo semelhante a algo que você já tenha feito antes. E tem alguns outros tipos de aprendizado que exigem que você tenha um certo processo. É como se você tivesse que atingir um primeiro degrau para passar para outro degrau e assim por diante. Então, quando a gente tem esse tipo de aprendizado que é escalonado, né, que tem essas etapas, os primeiros degraus são mais difíceis, mas seria justamente você não desistir, porque depois, mais adiante nessa curva de aprendizado, você percebe que se torna um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais fácil de você seguir. Então, a gente tem aqui alunos que, mesmo aqueles lá que jamais fizeram nenhum projeto digital, né, com ferramentas digitais antes, conseguem realizar com o Piloto BIM. Então você não seria exceção e estaria junto com todas essas pessoas que vão seguir, vão trilhar a mesma caminhada que você. E teria justamente esse apoio, inclusive de comunidade, né, que é um bônus que é oferecido no Piloto BIM, que você poderia estar usufruindo tranquilamente também. Agora, a outra pergunta, eu vou poder tirar as minhas dúvidas direto com a Keila? Daí diretamente comigo. O que acontece é que nas aulas online ao vivo, sim, você vai poder tirar as dúvidas direto comigo. O que acontece é que eu tenho a equipe também que vai poder estar te atendendo nos horários que eu não posso. O que acontece é que, às vezes, por exemplo, quando a gente tem essas semanas do BIM Class, o dia seguinte das semanas é um monte de mensagem que eu não consigo responder sozinha, né? Por conta disso que eu tenho equipe. Além das questões que surgem logo após os webinários, seria também na questão de que eu tenho outros tipos de trabalho que eu realizo. Eu não vivo de YouTube, basicamente, eu dou aula também e eu realizo projetos BIM também. Eu não vivo exclusivamente de aulas do YouTube. Então, o que acontece é que de vez em quando pode acontecer de eu não conseguir diretamente estar te respondendo, mas a minha equipe vai te atender sempre e nesse tipo de situação que eu não possa estar te respondendo diretamente. Então, seja eu, seja o restante da equipe, a sua dúvida nunca vai ficar perdida no vácuo. Você sempre vai ter a sua resposta. Então, a outra pergunta é online ao vivo ou é gravado? Que o pessoal também chama de aula síncrona, ou seja, online ao vivo, ou vai ser gravado. O BIM Class, ele, só para pegar e separar um pouquinho desde o começo, o BIM Class é essa semana de webinário que a gente realiza para agitar o pessoal que precisa, né, dessa chacoalhada para voltar a pensar em realizar os projetos BIM, e a gente convida todo o pessoal que participa da BIM Class a entrar para o programa de treinamento Piloto BIM. O Piloto BIM é um programa de treinamento completo com todas as disciplinas que abrangem uma construção, não somente uma partezinha incompleta. Você não vai ficar com uma peça do quebra-cabeça que não se encaixa em nada, você não vai ganhar, por exemplo, as rodas, mas nunca o carro inteiro, né, por exemplo. Você vai ter o produto inteiro completo da forma como você precisa e por conta disso ele vai ser distribuído num ritmo que você consiga consumir, numas etapas, num processo encadeado para que você consiga estar aproveitando melhor. Portanto, por conta disso, as aulas são gravadas. Porém, toda vez que a gente for estar andando, caminhando adiante no módulo, a gente vai ter uma aula ao vivo, em que essa aula que vai acontecer mais ou menos cerca de uma aula por mês aproximadamente, a gente vai então estar tirando as dúvidas ao vivo então com todos os alunos que participam do programa de treinamento Piloto BIM. O que acontece é que, no entanto, o pessoal que participa de modo aberto no YouTube, eu às vezes demoro mais para responder. E o pessoal que participa do programa de treinamento, ou eu ou alguém da minha equipe, responde quase que imediatamente a dúvida que você tenha, seja aquela lá que você colocou dentro do ambiente virtual de aprendizado, né, que seria a plataforma ali da área de membros, a área de alunos, seja ali na comunidade, que a gente tem uma comunidade secreta somente de alunos que participam do programa de treinamento, e ali também eu e a minha equipe a gente vai respondendo quase que imediatamente as dúvidas que você tenha, mesmo que você não possa estar participando da aula que é a live, é o online ao vivo. Quais são as formas de pagamento? As formas de pagamento seriam aquelas lá que sempre ficam disponibilizadas para produtos que são digitais,
que são online, e esses produtos digitais, o Piloto BIM é um deles, a gente permite a forma de pagamento por cartão de crédito, que seria o cartão que você pode pagar à vista inclusive tem um pouquinho mais de desconto, mas se você quiser você pode pagar parcelado, e parcelado em até 12 vezes, daí é só confirmar com a equipe se eu tiver errado a quantidade de vezes do parcelamento, você pode parcelar, daí você vai pagar um pouquinho mais, mas mesmo assim não é tanto assim, em relação a quem vai pagar ali à vista com desconto. Daí é só a questão da taxa, né, da parcela é a taxa, na verdade, do próprio cartão, do próprio banco. Daí dá para pagar também com 2 cartões de crédito, se de repente estourou o teu limite, você pode pegar um segundo cartão e tá pagando no crédito. Dá para pagar também com boleto, só que no boleto é somente à vista, não dá para parcelar no boleto. Dá para fazer Pix também, dá para pagar com PayPal para quem é de fora do Brasil, e o link é 100% seguro. Daí todas as vendas digitais, na verdade, fica com o dinheiro retido na plataforma e o produtor dessa venda só recebe depois do prazo de garantia, ou seja, você pode ficar tranquilo que o link é 100% seguro, porque é de uma empresa séria e que depois eu só receberia no final, caso você fique satisfeito com o seu primeiro acesso que você tenha na sua plataforma. E também, através desse formulário que a gente disponibilizou durante a semana do BIM Class, a gente pôde conhecer um pouquinho mais sobre você e seus objetivos, os seus problemas, as suas aspirações, e também tinha aquela última pergunta, a última pergunta daquele formulário, que era: se você tivesse uma hora para conversar comigo, a Keila Kotaira, qual pergunta você me faria? Aqui a gente abriu então essa chance do pessoal fazer essas perguntas que eu vou responder agora diretamente. E a primeira pergunta que a gente tem aqui, eu vou ler e na sequência eu vou responder. Poderia falar do mercado de trabalho? Salários, dificuldades, locais, quem pode ou não pode, exigências para ser um profissional da área BIM, se precisa de todos os módulos ou se pode ser parcial, porque, por exemplo, eu sou engenheiro e uso só a parte do ar-condicionado. Essa sigla HVAC seria, na verdade, o H de heating, né, de aquecimento, V de venting, de ventilação, e a C seria de ar-condicionado mesmo. Então, seria a parte de climatização mecânica, que ele disse, mas percebo a dificuldade e o medo do pessoal em contratação. E tem o pessoal que busca formação e não sabe onde procurar trabalho. Grande abraço e sucesso! Eu omiti o nome das pessoas que fizeram essas perguntas, porque eu não pedi a permissão de estar divulgando o nome. Algumas dessas perguntas vieram pelo Instagram, algumas dessas perguntas vieram de modo aberto no comentário dos vídeos do YouTube, e a maioria deles vieram por formulário, inclusive. Então, respondendo aqui a primeira pergunta, o que acontece é que é comum às vezes a pessoa ter todo o repertório, toda a bagagem de conhecimento que adquire ao longo dos 5 anos ou mais de vivência acadêmica durante o período que estava ali na faculdade, e também através do dia a dia do trabalho, e que surgem alguns tipos de desafio em que não necessariamente, né, nesse momento, a gente sente a segurança de estar aproveitando tudo aquilo que a gente conhece. Então, às vezes, tem algumas certas discrepâncias, sim, na questão do mercado de trabalho, tanto na questão da pessoa que não consegue se colocar adequadamente estando inserida nesse mercado de trabalho, como também dificuldades que são às vezes um pouco mais pontuais. Então, a gente tem um módulo no programa de treinamento Piloto BIM, que é justamente esse módulo bônus voltado ao mercado de trabalho, tanto na questão da pessoa que quer trabalhar em uma grande empresa, mas ainda não consegue por algum tipo de deficiência, dificuldade, né, que sentiu conforme começou a trabalhar, como também as pessoas que vão iniciar a própria empresa, né, não trabalhar na empresa dos outros, começar a formar a sua própria empresa, e que às vezes tem uma outra dificuldade. Daí na questão também de que às vezes você tem uma especialidade acadêmica, por exemplo, de ar-condicionado, mas será que eu poderia focar só naquilo, né, que é da minha formação, e ignorar todo o restante? Porque às vezes as pessoas, na hora que te contratam, às vezes eles querem especificamente só aquela parte, né? Por que eu vou me dedicar a verificar as outras, né, que também existem? Então aqui tem uma outra coisa que seria o BIM é abrangente, e ele não é composto somente daquilo lá que é da sua formação acadêmica. É claro que uma construção ela vai ficar de pé não somente com aquilo lá que você estudou, mas também com a colaboração de toda a equipe, que inclusive tem outras formações acadêmicas além daquela lá que você estudou. Então, quando a gente chega nesse ponto, não sei se, eu acho que com certeza já deve ter sido o caso de muita gente que está aqui, o que acontece é que por mais que você tenha estudado durante 5 anos ou mais, tem aquelas outras disciplinas
disciplinas que também participam da construção. Mesmo que não tenha sido aquilo lá que você estudou, também vai ser necessário para que essa obra fique de pé. Daí isso comentando de qualquer tipo de projeto, não necessariamente um projeto que seja especificamente BIM, inclusive. O que acontece é que se você aprende especificamente aquilo que você estudou na sua vivência da sua formação acadêmica, daí que bom que você já entende melhor uma determinada parte, mas existem todas as outras etapas que participam desse processo que igualmente são bastante importantes. Então, o que acontece é que talvez você já tenha tido um chefe que às vezes não necessariamente parece ter noção do que estava te pedindo. Talvez pela questão de que não necessariamente realmente ele sabia o que ele estava te pedindo. E para você não ser esse tipo de pessoa que incorre a pedir o impossível, você justamente, mesmo que você não venha a diretamente botar a mão na massa, você deveria no mínimo pelo menos compreender aquilo lá que é passível e possível e aquilo lá que simplesmente seria ridículo. Você está inclusive botando da sua boca para fora. Então isso daí é importante sim, mesmo que você tenha uma especialidade específica, tá aprendendo as outras demais coisas que são igualmente importantes. A gente dá essa formação que é completa, ela não é parcial. Ela é bastante abrangente e não é o abrangente superficial, aquele abrangente profundo e que é necessário para que a gente consiga ter a compreensão que é completa. Então vamos agora para a próxima pergunta. Daí a próxima pergunta aqui seria a questão de que eu sou engenheiro recém-formado e atuo no regime CLT. Eu sou carteira assinada. Para quem é fora do Brasil, a gente tem um regime que você tem um registro numa carteira de que você é um trabalhador e paga os impostos e trabalha dentro de uma outra empresa que não é a sua. Então, o que acontece é que tem aqui um engenheiro que é recém-formado e ele disse que eu atuo no regime CLT com execução de obras em uma grande consultora, mas a minha vontade é ter minha própria empresa e atuar como engenheiro projetista de instalações, hidrossanitário e elétrico. Eu tenho consciência que desenvolvo um bom projeto, mas tenho dificuldade em divulgar meu trabalho. O que eu tenho que fazer? Divulgar meu trabalho na internet, no Instagram, no LinkedIn, é uma boa alternativa? Daí esse também seria em relação ao mercado de trabalho. Isso eu acabo percebendo bastante, né, de alunos de faculdade, como também gente que já se formou há um certo tempo, às vezes até mesmo busca essa formação que é complementar na questão de buscar a técnica, né, buscar se aprimorar, inclusive, no uso de alguma ferramenta, um software, por exemplo, e que às vezes tem esse tipo de dificuldade. A pessoa é boa e tem o conhecimento técnico necessário, mas às vezes tem a dificuldade de se colocar no mercado. Daí o que acontece é que no caso da divulgação, existem alguns meios, né, alguns jeitos, né, de se divulgar o seu trabalho e que acontecem tanto com a sua força ativa, né, você ativamente está propondo a divulgar o seu trabalho, como também vem de modo passivo, né, por exemplo, o famoso boca a boca, que parece que não, mas é muito forte. Então, tem uma frase que eu coloco sempre no finalzinho do webinário ali do Piloto BIM e que eu acho bastante importante. Você é muito mais as suas atitudes do que as suas palavras. Então, antes de a gente pegar e pensar na questão de divulgar, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no YouTube ou assim por diante, o que acontece é que aquilo que você faz gradativamente, como se fosse uma bola de neve rolando ladeira abaixo, pode ser que ela comece pequenininha, mas aquilo que você faz tem uma força muito grande de, assim como uma bola de neve roda ladeira abaixo e ela se torna maior, você também, com aquilo que você realiza, gradativamente você acaba conseguindo trabalhos de uma forma muito natural. E o que acontece não é a questão de você ativamente ter de ficar caçando, né, daí colocando, daí postando em algum lugar, para divulgar que você realiza esse tipo de trabalho, mas sim as pessoas naturalmente virem até você. Seria, na verdade, você cultivar as suas, aquilo que você consegue realizar, mesmo que seja com a montagem de um portfólio inicial, daí com aquilo que você é capaz de realizar, não necessariamente com aquilo que você já realizou, mas que você consegue gradativamente, através disso, mostrando do que você é capaz. Não adianta somente fazer palavras bonitas, né, dizer eu sou, eu faço, é muito mais aquilo lá que você efetivamente faz e consegue mostrar que você é capaz, que acaba gerando esse tipo de imã que atrai também os trabalhos que você precisa realizar. Então não é somente dizer que eu sou, eu faço e assim por diante,
mas mostrar efetivamente que você faz, que é o mais importante. E, inclusive, no Piloto BIM, a gente tem, justamente, eu estava comentando, mas eu volto a reforçar, a gente tem esse módulo que é voltado ao mercado de trabalho. Tanto gente que já trabalha em alguma empresa, como as pessoas que tem já a própria empresa, não é CLT, mas ou então que tem muita vontade, né, de estar realizando então esse pulo do gato e começar a estar formando essa empresa por si só. Então a gente também tem um apoio que é necessário nessa parte e uma comunidade inclusive de alunos que um acaba comentando e postando ali na comunidade e ajudando o outro que às vezes não necessariamente consegue expressar a própria dúvida. Então às vezes a dúvida de um responde também a inquietação do outro que está participando ali na comunidade. E então é bem interessante nessa parte, né? Não somente na parte do conteúdo bônus, mas também na convivência que você vai ter com os outros demais profissionais que lhes são complementares. Que é uma outra coisa também, né? Que acho que responde isso daí, que às vezes você tem aquele colega que não é da época que você fez faculdade junto, mas que é uma pessoa que sempre acaba te trazendo alguns tipos de trabalho para você realizar no seu escritório, porque ele é complementar. Daí essa seria uma outra dica que eu posso estar deixando aí. O que fazer para ser expert em BIM assim como você? Daí tem uma outra pergunta que eu coloquei aqui na sequência, que também tem essa mesma resposta, inclusive. Como conseguir orientação para direcionar melhor a minha capacitação profissional e, com isso, melhorar a minha empregabilidade nessa área de BIM? Então, o ser expert, na verdade, é um processo. Inclusive, no Piloto BIM, o programa de treinamento que eu convido, todo mundo aqui está participando, o que acontece é que eu não deixo tudo de uma vez só ali na plataforma, porque eu sei que às vezes o pessoal vai ali dando pula para próxima, pula para próxima, pula para próxima e não necessariamente está assistindo, aproveitando o conteúdo. Então eu escalono ali de tal forma que você vai vivenciar um processo. O processo é composto de etapas. Então seja você, mesmo que você queira fazer um quebra-cabeças por si só, caçando por aí, o que acontece é que o processo ele tem etapas que gradativamente você obrigatoriamente tem que seguir. Então, todo expert começou com o primeiro passo e não desistiu. Deliberadamente pegou e estudou, né? Sentou o bumbum na cadeira e se dedicou a estar ali focado, a estar aprendendo. Então, tem um processo que é necessário seguir e que com isso você gradativamente vai melhorando também a sua empregabilidade ou inclusive mesmo que você mude de ideia, queira abrir a própria empresa na área do BIM e que exige esse comprometimento e o fato de você não desistir. Agora vamos dar aqui sequência. Daí teve essa outra pergunta, Keila, você poderia demonstrar melhores condutas, boas práticas com Revit na hora de modelar? Para não ficar perdendo tempo modelando coisas desnecessárias que não cabem ao arquiteto projetar e ou é incompatível com a proposta do Revit. Por exemplo, detalhezinhos em marcenarias, tentar substituir as vegetações RPCs por vegetações importadas do SketchUp, só porque esses RPCs são horrorosos e etc. E eu tendo a querer que o Revit faça o que o 3S Max e o SketchUp fazem, pois são modeladores 3D também. E, ao mesmo tempo, me forneça os melhores desenhos técnicos que eu possa ter. Então, vamos lá. Quando a gente tem o Revit ele também modela 3D. Daí, isso aí só para dar contexto, eu sei que tem gente que já sabe dessa parte, mas é importante mesmo para quem ainda não saiba entender o porquê dessa pergunta, né? Por que ela é importante. Quando a gente tem modeladores 3D, a gente modela nas 3 dimensões, né? Vetor X, vetor Y, vetor Z. Ou seja, um objeto que é tridimensional como o mundo que a gente observa e vivencia no nosso dia a dia. O que acontece é que quando a gente tem softwares de maquete eletrônica, como por exemplo acontece com 3S Max, SketchUp, Rhino, né, o Rhinoceros e assim por diante, Blender. Daí quando a gente tem esses softwares de maquete eletrônica, ele tem um propósito específico. Que acontece que se a gente for pegar uma rápida linha do tempo, a gente tinha no início, né, dos computadores pessoais, surgiu ali os desenhos que eram feitos com CAD, né, com Computer Aided Design, o desenho feito com assistência do computador, que seria como se fosse uma prancheta, uma folha de papel bidimensional e que aparecia na tela, né, do teu computador pessoal. E depois disso a gente evoluiu para softwares que inclusive projetavam de modo tridimensional, de modo 3D. Quando a gente tem o BIM, a gente tem a possibilidade de inserir informações nesse modelo que é tridimensional. E o que acontece é que quando a gente coloca essas informações, a gente tem a possibilidade bacana de a gente inserir elas numa folha de impressão, por exemplo, que tem todo o desenho técnico, todo o detalhamento necessário, inclusive tabelado, não somente cotado, desses elementos que a gente colocou para representar a construção. Então, quando a gente tem isso daí, a gente tem, assim como a gente viu na semana da BIM Class, a gente tem a chance de ter uma maquete eletrônica também, mas
até mais interessante do que isso, da possibilidade de a gente renderizar, a gente tem também a chance de ter informações que, inclusive, a gente pode levar para próximas etapas da construção. Por exemplo, o planejamento, a orçamentação, a parte de manutenção predial, por exemplo, após ela ter sido construída, e que também são importantes. Então, perto disso, algumas coisas realmente soam irrelevantes, como, por exemplo, fazer o galinho da árvore ter determinado tipo de florzinha e folhinha. Dentro de um contexto amplo de representação de projeto, não necessariamente a arvorezinha, a marcenariazinha que tem uma pequena cavinha, dependendo, é claro, do grau de detalhamento requerido para apresentar o projeto, não necessariamente isso seria importante nessa etapa de desenvolvimento de projeto. Então, o que acontece seria justamente, às vezes, a conversa que é necessário a gente ter dentro do escritório e explicar para essa pessoa o contexto, aquilo que realmente é possível, aquilo que é realmente factível, a questão de que certas coisas realmente não são cabíveis. Agora, na questão de responsabilidade técnica, é diferente, né? Claro, né? Tem a ver com a sua formação acadêmica, aquilo lá pelo qual você estudou e pode assinar a responsabilidade técnica que seria cabível para você. Fora isso, o que acontece é que você tem que conversar com os demais outros profissionais e saber aquilo lá que realmente é cabível para você e aquilo lá que é interessante também você saber, porque você consegue conversar com as outras demais pessoas. Inclusive, gradativamente pode acontecer se você é aquela pessoa que geralmente é a pessoa que resolve e que as pessoas sempre, no final das contas, no escritório vêm perguntar para você, gradativamente você sobe a sua responsabilidade. Então, independentemente da sua formação acadêmica, mesmo que você não tenha nenhuma, inclusive, formação acadêmica, mesmo que você seja um projetista, uma pessoa que desenhava bem, gradativamente, pelo grau de confiança que as pessoas depositam em você em conseguir solucionar os probleminhas, daí gradativamente você galga posições. Por exemplo, você não necessariamente tendo formação acadêmica, você consegue pegar, por exemplo, a compatibilização do projeto, a gestão dele, porque as pessoas confiam em você, por aquilo que você consegue explicar em relação àquilo lá que é possível ou não. Uma outra coisa que a gente vai abrangendo dentro do programa de treinamento piloto BIM, que seria não somente os botõezinhos na tela, né? Não somente a modelagem, não somente a maquete eletrônica, mas principalmente as informações, aquilo lá que é possível, aquilo lá que é importante e aquilo lá que, apesar de ser possível, não necessariamente é importante para essa etapa de desenvolvimento do projeto. Então, vamos agora para a próxima pergunta. Qual o melhor software para desenvolver projetos em edificações? Aqui acho que todo mundo já sabe, né? Daí, se souber também e quiser comentar embaixo aqui do vídeo, é o Revit. O Revit, ele é completo e ele abrange todas as disciplinas que compõem uma construção. Desde ali a parte de levantamento do terreno, também a parte de arquitetura, a estrutura, todas as instalações prediais, toda a infraestrutura necessária para você projetar não somente a maquete eletrônica, mas também as informações necessárias para a gente construir e, inclusive, após construir, a gente tem um modelo digital que permite a manutenção predial. Então, a gente tem um ciclo de vida que vai além da construção se a gente conseguir modelar e trabalhar todas as informações em um ambiente único e integrado, que seria justamente a gente está conseguindo realizar aqui dentro do Revit. É claro que eu sei sim que tem o IFC, mas o IFC ele tem algumas barreiras, né, que todo mundo, né, que já deve ter trabalhado em algum momento com o IFC, provavelmente já deve ter reparado. Isso se já mergulhou o pezinho no mercado de trabalho e já começou a trabalhar com projetos BIM. E a próxima pergunta seria: que conselhos podes dar a alguém que queira desenvolver as habilidades técnicas e profissionais como coordenador BIM? Como posso fazer um bom portfólio para demonstrar que tenho domínio em AVAC, em aquecimento, ventilação e ar-condicionado, e outras disciplinas técnicas no Revit? Aqui a gente tem duas perguntas de uma única pessoa. A primeira, em relação ao coordenador BIM, aquilo lá que eu já respondi, seria da sua própria vivência, daí não necessariamente da sua formação acadêmica. Pode ser que no escritório tenha gente que tenha mais diplomas, mais papel do que você, mas se você tiver mais capacidade comprovada, você tende a subir. Daí é muito mais aquilo lá que você faz do que aquilo que você fala. E na questão de você conseguir demonstrar um portfólio bacana, que dá domínio, inclusive, na parte de ar-condicionado e as outras disciplinas técnicas que compõem uma construção dentro do Revit, seria justamente você fazer. Então, tem a possibilidade de você
mostrar, seja em site próprio, seja em portfólios digitais, como, por exemplo, o Behance, que é bastante utilizado. Tem gente que posta no LinkedIn também igualmente é válido. Tem gente que coloca, por exemplo, dentro de outras mídias sociais, quaisquer que sejam da sua escolha, que também igualmente dá certo. Mas seria você tá também, de certa forma, além de estar trabalhando, mostrando, montando gradativamente esse portfólio, você está interagindo também com pessoas que são complementares àquilo que você realiza. Então, é uma mistura de tudo isso, né? De você ser capaz de você demonstrar, não somente você falar da boca para fora, mas principalmente de você conseguir fazer. Conseguindo fazer, você consegue montar esse portfólio. E montando esse portfólio que vai crescendo gradativamente, também está inserido numa comunidade importante, como, por exemplo, a dos alunos do Piloto BIM, que vão construindo aos pouquinhos em conjunto essa caminhada, né? De certa forma, essa jornada que vai aos pouquinhos te levando ao resultado que você precisa. Então, vamos agora para a próxima pergunta. Como encontrar profissionais de pequeno e médio porte, engenheiros e arquitetos, que precisem dos meus serviços? Então, tem aqui o mesmo questionamento, né, em relação ao mercado de trabalho, que seria justamente muito mais aquilo que você fala é aquilo que você faz, né? Eu volto a bater nessa tecla que é muito importante. Você precisa ser capaz de mostrar que você sabe. Não adianta você ser o cara mais inteligente dentro das 4 paredes do seu quarto. O mundo precisa ver aquilo lá que você é capaz de fazer. Dessa forma, as outras pessoas sabendo aquilo lá que você é capaz, pode ser que elas percebam que precisam, né, dos seus serviços, e também está inserido no meio em que você percebe que as pessoas precisam dos seus serviços, né? Não adiantaria você mostrar para gente que não tem ciência, né, daquilo que é importante, daquilo que você está mostrando, daquilo que você está sendo capaz de realizar, se de repente você está inserido no meio em que as pessoas percebem a relevância daquilo lá que você aos pouquinhos vai construindo. Então seria ter a persistência, não desistir, né, basicamente. Eu sei que é piegas, mas é importante o fato de você não desistir, continuar na sua jornada, gradativamente estar construindo aquilo lá que é importante, não importa as barreiras, saber persistir e dessa forma ir construindo gradativamente esse portfólio de projetos, de produtos, de soluções que você gradativamente foi desenvolvendo. Dessa forma, tem também a questão de que você procura e você vai, ao procurar, fazer ativamente essa captação de projeto, você consiga, mas também vai acontecer principalmente o contrário. As oportunidades vão correr ao seu encontro, mesmo que você não saia procurando por aí. Então aqui a gente tem também a questão do mercado de trabalho, né? Um pouquinho do que eu já respondi também nas outras demais perguntas, mas que eu julgo que é importante, por isso que eu trouxe aqui novamente. Aqui tem uma outra pergunta específica: como posso iniciar um projeto de climatização sem ter o arquivo DWG? Daí, aqui, como eu posso fazer o projeto se eu não tenho o desenho, né, basicamente? Mesmo que fosse assim, uma base JPG, sem ter o croquis. Tem a questão de que a gente tem a necessidade de ter o domínio técnico. O domínio técnico ele é estudado em alguma instituição acadêmica, uma faculdade, uma universidade. Então tem esse ponto que também mais para frente você precisaria desse projeto com a assinatura da responsabilidade técnica, mas não é somente a academia, né? Não é somente a faculdade. Seria você ter o conhecimento mínimo necessário para você conseguir realizar, mesmo que não fosse sem uma base. Antigamente, os desenhistas copistas, por exemplo, às vezes eles copiavam de uma base existente, pré-existente, seja um outro desenho semelhante ou um detalhamento semelhante que houvesse, e mesmo sem ter, por exemplo, esse detalhamento, seria possível desse desenhista que é mais experiente, por exemplo, realizar esse projeto mesmo que não tivesse um projeto DWG, desde que ele tenha conhecimento necessário para realizar esse projeto, dessa responsabilidade técnica, dessa determinada disciplina, não necessariamente somente climatização. Poderia ser a mesma coisa em relação a, por exemplo, como é que eu faço a topografia sem ter o terreno? Você tem pelo menos endereço? Se você tem pelo menos endereço, dá para começar assim. Então, seria esse mesmo tipo de pergunta aplicado também a qualquer outra disciplina, mesmo que não seja necessariamente o arquivo DWG, que também seria possível desde que você saiba o que você está fazendo, né? Nem a questão somente da formação acadêmica. Desde que você saiba o que você está se propondo a fazer, você conseguiria igualmente fazer sim. Agora vamos dar sequência aqui. Aqui a outra questão: admiro muito o profissionalismo e a forma didática como a professora Keila faz os seus vídeos. Como foi o seu início? Como se muda a forma de trabalhar de CAD para o BIM?
Então, no início, eu admito que eu treinei um pouquinho em centros de treinamento, inclusive posteriormente eu passei a dar aula em alguns desses centros de treinamento. Iniciou quando eu ainda não estava em Curitiba, quando eu estava em São Paulo. Tem um centro de treinamento ali que eu estudei, só que na sequência eu estudei por conta também. Tinha muita coisa naquela época que não necessariamente a gente tinha essa informação em português, então eu busquei estudar mesmo que fosse em inglês esse tipo de conteúdo. Então tem uma mistura tanto daquilo que me foi dado, como também a minha busca por conta própria. Agora, como é que a gente muda a forma de trabalhar de CAD? Para mim é um processo. Isso aí a gente já teve a resposta também nas perguntas anteriores, e processo não é um miojo, não é uma coisa instantânea da noite pro dia, de um minuto para outro, mas seria justamente a gente persistir, prosseguir com o método, com técnica correta, para a gente atingir o resultado que a gente precisa. Daí a próxima pergunta: quando teremos vídeos sobre sólido topográfico no Revit 2024? Vamos aqui, em muito breve no canal, a gente vai ter também. Eu sei que um dos vídeos que mais dá recorrência, né, do pessoal, na verdade, tá voltando a assistir aqui no meu canal, seria em relação à parte da topografia do terreno, feito dentro do Revit. E, na verdade, nessa nova versão não teve tanta atualização assim. Já adianto que é bem parecido, né, com a ferramenta de piso, que antes poderia ser utilizada para fazer certos tipos de rampa. Daí essa é a dica que eu dou. Mas em breve a gente vai ter vídeo aqui no canal também. A próxima pergunta: qual que é o caminho que eu devo seguir para se tornar um grande profissional nos projetos BIM? Você pode tentar por conta própria, persistindo, errando bastante e prosseguindo, não desistindo da sua jornada, ou então você pode fazer isso inserido numa comunidade que é o Piloto BIM, em que você vai ter o apoio e o suporte necessário para você seguir. Vamos aqui para o próximo. Keila, você já trabalhou como engenheira civil? O que eu posso fazer para ser reconhecido? Tem gente que conhece, tem gente que não, né? Só explicar da minha formação acadêmica: eu sou arquiteta urbanista, eu formei em arquitetura e urbanismo em 2005, e depois, mais para frente, eu fiz um mestrado na parte de gestão de projetos da construção civil. Então foi na área de engenharia civil, mas eu não sou engenheira civil. E mesmo que eu não tivesse feito esse mestrado, o que acontecia, de certa forma, antes, era que, em certo ponto, às vezes você tem um tipo de conhecimento que não é o da sua faculdade, porque você já interagiu bastante com os outros demais profissionais. Então, o que acontece é que, mesmo que eu não seja engenheira civil, que eu não seja engenheira mecânica de ar-condicionado, que eu não tenha essa outra formação acadêmica, ainda assim eu gosto de conversar, né, basicamente. Eu não ignoro só porque não é da minha formação acadêmica. E daí o que acontece é que, para você conseguir conversar também com outros profissionais, você tem que saber ouvir, não somente saber falar. Então, a gente tem o ponto de que, às vezes, para você ser reconhecido, você tem que saber interagir também com os outros demais profissionais, sabendo falar e principalmente sabendo ouvir. Então, para você conseguir pegar e ser reconhecido também com as demais, as demais responsabilidades técnicas, você conseguir mediar, né, dentro do escritório, a ponto de você ser reconhecido, de certa forma, seja dentro do local que você está trabalhando, seja depois você saindo desse lugar que você está trabalhando também. Esse tipo de reconhecimento acontece gradativamente, não é algo que você consegue requerer para você, mas sim é dado para você, de acordo com aquilo lá que você desenvolve. E aquilo lá que eu comentei, volto a falar: suas atitudes contam muito mais do que as suas palavras. Aquilo que você faz é aquilo lá pelo qual você vai ser lembrado, e que é muito importante você estar sempre prestando atenção em você mesmo, se policiando, para você conseguir fazer dar certo, independentemente da sua formação. Você não precisa fazer uma formação igual a minha, inclusive. Você poderia fazer um caminho que acontece de modo paralelo, mas que igualmente tem essa convergência para aquilo lá que você está batalhando obter. Então aqui a gente tem um processo também que vai acontecendo gradativamente, mas não, eu não sou engenheira civil, eu sou só arquiteta mesmo. Vamos lá. Por onde começar a estudar? Né? Quais os passos a seguir? Onde devo direcionar o meu esforço? Então aqui a gente tem, por onde começar a estudar, começa pelo básico, né? Não precisa reinventar a rota, você pode começar pelo básico. Você pode começar desde a parte, inclusive, antes de começar a apertar botãozinho na tela, começar a estudar o básico de conteúdo técnico mesmo, né? Às vezes, alguns tipos de dificuldade que eu vejo em relação à ferramenta digital, não necessariamente é de botãozinho da ferramenta digital. Às vezes é dificuldade, por exemplo, de desenho técnico, dificuldade de escala, dificuldade de entender qual que é a diferença de um corte em relação a uma elevação. Então, às vezes, a gente tem tanto essa parte que é técnica, essa bagagem que é importante sim, e tem também a
bagagem do conteúdo de você começar a desenvolver isso com ferramentas que são digitais, que às vezes gera uma certa dificuldade também. Então, quando começa especificamente trabalhar, por exemplo, com Revit, o pessoal começa ali com as unidades, com a interface, começar a fazer parede, esse tipo de passo a passo inicial, mas que, na verdade, mesmo que você venha fazer uma instalação predial aparentemente muito complexa, não foge muito daquele passo a passo, né, inicial de embasamento. Se você consegue fazer o feijão com arroz bem feito, você consegue fazer um prato um pouquinho mais complexo, mas que na verdade envolve a mesma técnica que você aplicaria em algo mais basiquinho. Então seria basicamente isso daí. E onde é que direciona o seu esforço? Na verdade, em não desistir. Que você consiga estar seguindo de alguma maneira o seu processo. E, se possível, né, eu convido novamente a estar participando do programa de treinamento Piloto BIM, que ali o pessoal tem esse esforço que é em conjunto e por isso o pessoal persiste e não desiste. Como ter uma vivência com BIM? Sim, meu trabalho hoje não é muito usado. O que acontece é que é um processo que é cada vez mais difícil de ignorar. No Brasil, licitações pedem hoje, obrigam, inclusive, você está entregando o seu projeto BIM. Inclusive, vários tipos de licitação, às vezes, correm não somente pela questão do desenvolvimento do projeto, mas decorrem da necessidade também de modelagem BIM, é bastante interessante também. Então, mesmo que você não tivesse, inclusive, como está assinando responsabilidade técnica, você poderia estar participando desse tipo de trabalho, e que, inclusive, paga muito bem. E se, de repente, no seu trabalho hoje não é muito usado, né, daí que dirá talvez amanhã. Porque, às vezes, a gente tem alguns tipos de projeto que, dependendo de onde que eles estão inseridos, talvez o pessoal ainda não tenha enxergado a necessidade de estar utilizando uma ferramenta que parece que é mais complexa no começo. Porque todo começo é mais complicado, de certa forma, é inegável a gente tá pensando nisso. Agora, o que acontece é que também tem a situação de que hoje não é muito usado aonde você está trabalhando, né? Não dá para saber se amanhã você vai continuar a estar nesse mesmo local que você está trabalhando hoje, né? Tem essa questão. E mesmo que você continue trabalhando aonde você está trabalhando hoje, talvez aconteça de amanhã mesmo, né? O pessoal tá tendo de desenvolver um tipo de trabalho que tira o pessoal da zona de conforto, porque é necessário que se faça esse projeto inteligente, em que a gente modela também as informações. Então é uma pergunta que eu considero que tem esses aspectos e que, de certa forma, é relativa a esses aspectos que possam acontecer. Agora vamos aqui na sequência. Keila, me ajuda a ter o seu nível de conhecimento BIM. Você pode me ensinar os segredos do Revit? Que acontece aqui na BIM Class, eu dou um pouquinho, né, desse passo a passo que você pode desenvolver, inclusive com as boas práticas que evitam retrabalho, é a melhor técnica que você pode estar aplicando, e que quem conseguiu enxergar que pode ir muito mais além do que somente o que foi mostrado na semana de webinários da BIM Class, então eu convido a estar participando do Piloto BIM. Como esse vídeo eu vou pedir para o pessoal deixar aberto, pode ser que quando você tente entrar, a turma não esteja aberta, porque eu pego e restringo um pouquinho o acesso, eu não deixo aberto o tempo todo, eu só vou montando as turmas que eu consigo estar acompanhando e dar a devida atenção, e que por conta disso o Piloto BIM não fica aberto o tempo todo. Então, quando o Piloto BIM estiver aberto, eu recomendo que você entre para conseguir aprofundar um pouquinho mais, não ficar somente com aquilo lá que foi dado na semana da BIM Class. Outra pergunta: existe alguma forma de trabalhar em equipe com o Revit sem usar o compartilhamento do projeto? Então vamos lá. Tem vários outros vídeos aqui no canal, tem gente que inclusive eu acho que já assistiu, e que você pode estar trabalhando em colaboração em um único projeto através de canais de colaboração, aqueles pacotinhos de trabalho, aqueles sets de trabalho que seriam os worksets. Agora, além de work sharing, na verdade, existe algo muito mais básico, muito mais raiz do que isso, muito mais de embasamento, que seria você conseguir pegar e separar um projeto que é extremamente complexo em subpartes, que seriam os links, que não é exclusivamente de Revit, e você pode trabalhar também com outras ferramentas. Então, apesar de ter vídeo aberto aqui no canal, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais no trabalho que é colaborativo, que é feito com compartilhamento, inclusive, eu te convido a estar participando do programa de treinamento Piloto BIM quando você tiver a oportunidade. Próxima pergunta: em que focar para iniciar com nuvem de pontos? Modelagem orgânica? Ou não faz diferença e é melhor saber o máximo do Revit mesmo? Vamos lá.
Quem me conhece um pouco mais a fundo sabe que eu tenho trabalhos, inclusive com nuvem de pontos fora do Brasil. Por exemplo, alguns patrimônios ali da Itália, né, também, alguns trabalhos dentro do Brasil também. Eu, por questão de confidencialidade, eu não posso estar falando qual trabalho específico, mas até mesmo de secretarias do governo, também aeroportos. Tem um aeroporto no Brasil também que foi com a minha equipe que eu acabei desenvolvendo. Inclusive, parte da equipe estava comigo e parte da equipe, às vezes, é a equipe freelance também. Daí, o que eu te digo é que com nuvem de pontos é um pouquinho mais importante você ter domínio de conseguir realizar aquilo lá que está representado com essa nuvem de pontos, que é o produto do Laser Scan, representar ela de modo correto, com as informações corretas, aquelas informações que vão ser aproveitadas, que não é apenas uma mera maquete eletrônica. Então, exige um domínio fino para você conseguir modelar, e mesmo que você venha a terceirizar, que você consiga gerenciar e cobrar. E se de repente essa pessoa que você está gerenciando, cobrando, não conseguir fazer, que você consiga tomar as rédeas e tocar você por si só. Então, o que acontece é que para certos trabalhos que exigem um domínio fino, daí seria necessário principalmente praticar. Aprender o máximo de certa forma sim, mas conseguir tá enxergando aquilo lá que ainda hoje é sua fraqueza e conseguir transpassar esse tipo de situação. Agora vamos para o próximo. Keila, a sua expertise em BIM, que vejo ser muito fora da curva, é porque você também tem formação em tecnologia da informação ou áreas afins? Daí, a mesma pergunta se eu era engenheira civil, não, eu não sou TI. Eu não tenho formação em administração e análise de sistemas ou nada na área de gestão de tecnologia da informação. O que acontece é que eu gosto bastante de conversar, no entanto. Então, tem certas coisas que não é da faculdade, não é da sala de aula de faculdade que eu aprendo, mas que eu consigo estar conversando com os demais profissionais. Então, saber conversar não é somente saber falar, mas principalmente saber escutar. Também saber escutar, né, saber pegar e direcionar também o seu papo, né, basicamente, com pessoas que lhe são complementares, seria também você conseguir conversar, né. O que acontece é que quem, né, já deve ter visto talvez aqui vídeo no canal, eu tenho alguns vídeos, por exemplo, de sistemas generativos, que você pode fazer inclusive dentro do Revit, você pode inclusive programar com Python, então eu tenho vídeos sobre Python aqui também, e mesmo eu não tenho formação em TI, e é possível sim, porque na verdade não te exige prática nem tampouco habilidade, seria na verdade você conseguir conversar, você conseguir buscar. Às vezes a conversa não é necessariamente com uma pessoa, é com a janelinha do Google, por exemplo, inclusive, não necessariamente chat GPT, e que você consegue pedir aquilo lá que você precisa. Então, você conseguir também expressar aquilo lá que você tem dificuldade ou que você sente uma certa dúvida e saber correr atrás seria também crucial, mais do que talvez a formação acadêmica. Então, se você pegar grandes empresas, às vezes as pessoas que estão um pouquinho mais no topo, se você for analisar, não necessariamente tem aquela formação. Por exemplo, às vezes a gente tem ali no escritório gente que faz a gestão de contrato. É um engenheiro, é um arquiteto, é um TI, às vezes é um advogado, por exemplo. Às vezes não é nem necessariamente dessa formação que a pessoa às vezes é só uma pessoa que fez, por exemplo, um técnico que é de contabilidade, né, vamos supor, e que trabalha muito bem, né, com esse tipo de informação e consegue conversar muito bem também com as pessoas. Então a gente tem essa outra parte também que volta a falar que é bastante importante, de você conseguir também trabalhar com os seus outros demais colegas, e muito mais importante do que aquilo que você fala é aquilo que você faz, e muito mais importante do que aquilo que você diz é aquilo que você consegue escutar. Então vamos agora dar sequência aqui. Vamos agora aqui, como obter o foco ao uso de apenas uma metodologia de aprendizado. É aquilo lá que eu já comentei, você pode procurar talvez o seu conhecimento em vários outros lugares, fazer um quebra-cabeça muito louco e que não necessariamente as peças se encaixam. Você pode tentar montar um carro com peças soltas por aí, sucateando mesmo, mas não necessariamente você vai conseguir obter um carro que é bom e funcional. Então, o que acontece é que eu convido novamente quem quiser, quem puder, tá participando do programa de treinamento Piloto BIM quando as inscrições estiverem abertas, porque dessa forma eu pego e condenso todas essas partezinhas que ficam soltas por aí em separado,
de forma que você não fique também perdido por aí. Então é necessário uma metodologia sim, é necessário um processo sim, não existem coisas instantâneas, existe um processo, mas se, por exemplo, você entrar no programa de treinamento, vai ter o primeiro módulo ali de boas-vindas, de ensinar você a estudar, a ter metodologia, vai ter um próximo módulo ali que é o básico, da modelagem básica de arquitetura, da forma da construção, e vai ter na sequência outro módulo que seria de edição de famílias. Depois de eu passar esses 3 módulos, eu entro um pouquinho mais a fundo, por exemplo, na parte de estrutura, de instalações prediais, na parte de Navisworks, também na parte de conteúdo complementar, mas desde que você pegue essa basezinha, né, de como estudar, de fazer o basiquinho de arquitetura, de fazer, na verdade, edição de família, mesmo que você ainda não tenha estudado os outros demais módulos, você já conseguiria ter o método necessário para desenvolver tudo por si só, mesmo que você não tenha assistido às outras demais aulas. Então é mágico porque o processo é construído de um modo bem embasado. O embasamento sendo forte, aquilo que você edifica por cima desse embasamento, ele para de pé e continua. Então o embasamento é importante, a metodologia é importante, o processo é importante. Não somente o resultado é o que importa, mas principalmente o processo, a jornada também é igualmente importante. Vamos para o próximo passo. Qual o caminho para dominar a tecnologia BIM? Por onde começar e quais as estratégias para estar inserido no mercado BIM. Então, o caminho é um processo, né? Volto a reforçar. E para começar, quais as estratégias? Eu dou um passo a passo, né? Dica, na verdade, também de como a gente pode estar estudando logo no primeiro módulo, antes de começar a apertar o botãozinho na tela do Revit. Então, tem algumas dicas que eu vou passando aqui, é claro, abertamente, mas que você aproveitaria melhor se você tivesse inserido ali junto com os demais colegas, junto com os demais alunos, inserido na comunidade do Piloto BIM, o pessoal que vai pilotar os seus primeiros projetos Piloto BIM. Agora vamos aqui dar sequência. Como organizar um template bom? Daí tem um passo a passo, vamos por partes, né? Template não é projeto, né? Começa por aí. Template é aquilo lá que você utiliza para dar start em um projeto. O template bom, ele, apesar de conter todas as informações necessárias para você desenvolver esse projeto subsequente, ele, apesar de ter tudo isso, ele também é enxuto. Então, ele tem o mínimo necessário para você começar um bom projeto. Como que você faz isso? Tem, na verdade, um processo, um passo a passo. Existe, inclusive, checklist para fazer isso. E pessoal que é aluno meu, inclusive, conhece ele. Apesar de eu já ter deixado algumas dessas dicas na playlist de BIM Standard que tem aqui no canal. A próxima pergunta seria, Keila, eu só te agradeceria pelo empenho, vontade e disponibilidade que você tem com seus seguidores. Poxa, muito obrigada. E aqui o pessoal, na verdade, da minha equipe que pegou e organizou aqui. Daí eu fico muito feliz, né, de ter gente que está participando e gradativamente a gente vai formando aqui uma comunidade de gente que eu nunca vi na vida, gente que já foi meu aluno, que eu conheço, inclusive, que eu já conversei face a face. Tem gente que não foi um aluno presencial, mas já foi aluno de sala de aula online ao vivo, inclusive. E que são todos vocês meus amigos, mesmo que ainda não estejam inseridos dentro do programa de treinamento. Eu tenho vários amigos aqui que continuam assistindo o meu canal, sendo aluno, não sendo aluno, sendo gente que eu conheço, não sendo gente que eu conheço, sendo gente do Brasil, sendo gente de fora do Brasil, de diversos lugares do mundo, e que eu tenho um enorme carinho e que eu gosto de estar conversando sempre, porque a conversa não é somente aquilo que você fala, é aquilo que você consegue escutar, e essa troca é muito bacana, e que eu gostaria de, na medida da onde até onde eu conseguir tá realizando isso, que a gente consiga estar prosseguindo, então, com essa comunidade que acredita nos projetos Piloto BIM. Agora, a próxima pergunta seria como gerenciar tanto conhecimento? Daí, gerenciar tanto conhecimento, na verdade, seria, de certa forma, o seu processo cognitivo, como é que você consegue pegar e capturar ele melhor para você. Talvez o meu jeito não seja, o jeito pessoal como eu memorizo, por exemplo, não é necessariamente o jeito como as outras demais pessoas memorizam alguma coisa também. Tem desde, às vezes, conhecimento que é mais básico, mas que com base nesse básico você consegue escalar, por isso que ele é importante te preceder tudo aquilo lá que você vai aprender na sequência depois. E gerenciar seria, na verdade, você conseguir, de certa forma, organizar esse processo. Então, às vezes você consegue fazer isso, de certa forma, sozinho, mesmo que sozinho você demore um pouquinho, bem mais. E estando junto, né, com demais pessoas que têm o mesmo objetivo que você, no entanto, você consegue ter um pouquinho mais de persistência em gerenciar.
Então, tem tanto o lado da inteligência, mas tem principalmente o lado do esforço, da persistência, que também é muito importante na hora de a gente gerenciar tanto conhecimento assim. Agora, vamos para o próximo. Você trabalha com ArchiCAD, o software da empresa Bentley? Eu trabalho com Revit. Essa pergunta é fácil. O que acontece? A gente tem outros softwares que podem ser utilizados para projetos BIM, como, por exemplo, o ArchiCAD, como, por exemplo, o BricsCAD, que na verdade eu enxergo também como software CAD, não como software BIM. E tem até mesmo o Blender também, que tem o Blender BIM, que é mais parecido com maquete eletrônica e não necessariamente com software BIM. No meu ponto de vista, como eu trabalho de modo que o pessoal chamaria também de holístico, né, que seria o modo de estar abrangendo todo mundo, né, não somente uma coisa em específico, então para mim o Revit ele é melhor, já que ele me permite fazer arquitetura, me permite fazer estrutura, me permite fazer a topografia, me permite fazer as instalações prediais mecânicas, elétricas e sanitárias, todas elas em um único lugar. E quando você tem esses softwares que são parciais, você vai fazer isso com plugin. Mas é o plugin que faz a tubulação, o tubinho, não é o ArchiCAD que faz, por exemplo, a instalação predial. Quando a gente tem, por exemplo, o BricsCAD, que seria um outro terminado em CAD, ele é mais parecido com o AutoCAD da Autodesk, com aquelas ferramentas a mais de parametrização de bloquinhos. Então eu não enxergo isso como um software BIM também, apesar de você ter uma prancheta digital com umas ferramentas extras. Assim como, por exemplo, e o Blender, né? O Blender, o que acontece é que ele é um software de maquete eletrônica muito bom e gratuito, ele é open source, inclusive você não precisa pagar nada para aprender ele, mas o que acontece é que o desenvolvimento dele também é open source, então seria mais parecido com o pessoal que, por exemplo, é fã de Linux e trabalha com ele. Ele também é open source, mas seria você participando ativamente da comunidade para construir em comum esse produto, esse software. Então, às vezes, não necessariamente é aquilo lá que vai dar conta do que você precisa imediatamente dentro do seu escritório. E nessa parte o Revit me atende muito bem, só por isso que eu já mexi um pouquinho, por isso que eu falo que é importante a gente ter aquilo lá que abrange toda a sua necessidade de ter um projeto completo, integrado em um único ambiente, e que por isso que eu trabalho com Revit e não com aqueles outros demais softwares, é o que me atende melhor e que atende de modo melhor também várias empresas que fazem projetos BIM completos de verdade. Agora, outra pergunta, necessito de todo o conhecimento possível, o mais breve possível, como eu faço? Começa dando o primeiro passo, né? Daí é um processo, e todo o processo começa com o primeiro passo, e também, depois de dar o primeiro passo, seria justamente você persistir e você prosseguir. Você só não pode falhar por você ter desistido ou por você nem sequer ter tentado. Como iniciar um fluxo de trabalho em projeto de instalações? Daí, como iniciar um fluxo de trabalho em projetos de instalações que o pessoal chama também de MEP, né? Daí, instalações prediais mecânicas, elétricas e hidrossanitárias. Daí seria, na verdade, você conseguir entender o básico, mesmo que não seja da sua formação acadêmica. O básico, eu digo, entender, né, que tem alguns outros projetos também, além dos de instalações, como, por exemplo, os projetos de arquitetura e os projetos de estrutura também, que precedem eles. Inclusive, o de terreno, né, também, da topografia também é igualmente importante, para você conseguir, na sequência, desenvolver o projeto de instalações. Quando a gente tem as instalações, é como se fossem de uma forma dita, seria como se eu tenho aqui o meu corpo humano, que dentro desse meu corpo humano eu tenho sistemas. Eu tenho o sistema circulatório, eu tenho o sistema nervoso, eu tenho o sistema digestivo, e assim por diante, esses sistemas que correm dentro desse corpo, dentro desse objeto. Então, o que acontece é que dentro do objeto edificado, né, que seria a edificação, um prédio, uma residência, assim por diante, diferentes tipologias edificadas, a gente vai inserir o projeto de instalações dentro desse ambiente, dentro dessa forma, dentro desse elemento que tem uma estrutura. Então, é importante sim você entender bastante desse projeto de instalações, mas é importante também saber que existem algumas partes que precedem ele, e que também são importantes você entender, até mesmo se necessário, para você mesmo mexer no seu trabalho de instalações, e também para você entender aquilo lá que você pode pedir, requerer, ou apontar para as pessoas que estão dessas outras e mais responsabilidades. Então, o fluxo de trabalho de projeto de instalações abrange tanto o conhecimento técnico, que é importante, daí mesmo que não seja da sua formação, você está correndo atrás disso, como também entender as outras partes que compõem essa compatibilização de projeto que é integrado em um único ambiente.
Então, toda essa parte abrange e a partir daí, você entendendo a base, você pode começar a decolar no fluxo de trabalho fazendo instalações, fazendo ali primeiro a compatibilização dos objetos grandes, como, por exemplo, os de ar-condicionado, passar para, por exemplo, a parte do sanitário, a compatibilização dela, e terminando, por fim, até mesmo compatibilizando a parte elétrica dessas instalações prediais MEP. Agora, vamos dar sequência aqui. Essa pergunta achei fofinha, porque quando eu olhei, eu não acreditei. Daí teve gente que colocou aqui na pergunta, até printei pra mostrar, se eu aceito um café. Eu sempre aceito um café. Daí quem me conhece sabe disso. Pessoal, quando a BIM Class acaba, chega a hora de começar o piloto BIM, o seu projeto BIM. E eu convido todo mundo a estar participando, porque ali eu trago 5 módulos completos de arquitetura, de famílias, de estrutura, de map, de Navisworks, mas muito conteúdo bônus. Daí eu comento que só de você fazer aqui arquitetura, famílias, mais o módulo que precede ele, que eu não coloquei aqui, mas que seria o módulo de como você estuda, como que você desenvolve seu projeto, como que você tem essa persistência, como que você pode dar sequência no seu estudo, mesmo que eu não esteja online ao vivo com você quando você estiver assistindo esses vídeos. O que acontece é que a gente tem todo esse conteúdo, só de você, na verdade, chegar até aqui, você já entende todo o restante, mas que mesmo assim eu tenho todos esses vídeos, então, aí dentro do programa de treinamento, em módulos que são espaçados através de um cronograma, ou seja, tem todo um programa de treinamento mesmo, não vem tudo logo escancarado para você, é como se fosse um processo que gradativamente você vai galgando e que foi montado dessa maneira para ser um processo que você consegue participar junto com os demais colegas na sua turma, até mesmo por isso que eu não deixo o piloto BIM aberto o tempo todo, somente num determinado período de tempo, quando eu abro as inscrições para quem tem a necessidade e que é de verdade tá treinando um pouquinho mais a fundo para fazer um projeto que ele é relevante, ele é importante, ele é integrado, ele é completo, que possa estar participando então junto com uma turma que vai trilhar esse processo junto para fazer o primeiro projeto piloto BIM completo de verdade. E são mais de 30 horas, inclusive, de conteúdo complementar para você conseguir vencer no mercado de trabalho dos projetos BIM, porque muita gente, às vezes, tem a bagagem técnica, mas ainda não consegue ter o domínio da ferramenta, ou já manja um pouquinho dessa ferramenta, mas não consegue estar dominando todo, e por conta disso não necessariamente consegue dialogar bem com as outras demais responsabilidades, e não necessariamente consegue também demonstrar muito mais o que falar. Então, esse tipo de situação a gente consegue estar resolvendo dentro do programa de treinamento e eu espero que você possa estar participando dele também quando as inscrições estiverem abertas. Então, talvez quando você estiver assistindo isso, o piloto BIM esteja fechado, porque eu vou pedir para o pessoal deixar esse vídeo aberto aqui no canal. Mas, de toda forma, eu te espero lá e fico muito feliz de você ter participado aqui da BIM Class e desse convite para futuramente você estar participando também do piloto BIM, mesmo que não seja nessa turma de agora que eu estou abrindo nesse exato momento. Eu gostaria de verdade de agradecer a você, eu curto muito estar conseguindo conversar com tanta gente de todos os lugares do mundo aqui nesse canal. Você pode também estar deixando o seu like aqui, se você curtiu de alguma forma, seja esse vídeo, seja estar participando de alguma forma, seja porque sua pergunta apareceu aqui, ou seja porque alguém perguntou por você no seu lugar, aqui no Perguntas e Respostas da BIM Class, você pode estar curtindo, você pode estar compartilhando também, tem algumas dicas que eu desenvolvi aqui de modo rápido para esse vídeo não ficar chato se estender muito, mas que eu respondo muito mais a fundo também para quem participa da comunidade do Piloto BIM. Eu desejo para você excelentes projetos BIM e eu espero algum dia te ver lá também dentro do Piloto BIM. Um grande abraço para todo mundo e até mais!